Oi. As descobertas, o desenvolvimento científico que teve lugar no século XIX permitiu que os historiadores construíssem uma linha do tempo, dividindo a história em períodos que didaticamente fossem mais fáceis de ser estudados, mas que teria tido início no que ainda hoje é conhecido em alguns meios como sendo pré-história. Nós falamos na nossa última conversa que, ultimamente, esse nome tem sido questionado, e por um motivo muito simples. Até então se acreditava que para ter história tinha que ter o registro daquela história. Como assim? Vamos entender de outra forma. Para que eu pudesse investigar a história de um determinado grupo, de um determinado povo, era preciso que existisse fontes capazes de me dar notícia sobre os fatos, sobre os eventos vividos por aquele povo. Acontece que a escrita, existe uma convenção nesse sentido, foi desenvolvida em torno de 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo. E somente a partir desse momento é que a gente contaria com documentos, com registros textuais para poder me dar indícios do que seria a história daqueles povos. Somada à dificuldade de aprendizado dessas línguas mortas, somado também à dificuldade de acesso a esses documentos, a gente tem uma outra questão que começou a ser muito levantada, porque existia vida humana antes desse período. Como então que não existe história? Falar que é antes da história, isso daí gera um complicador muito sério. Acontece que, à medida em que as ciências foram se desenvolvendo, aquele entendimento, por exemplo, das questões que a gente levantou quando falamos sobre Darwin, quando falamos sobre o próprio criacionismo, a descoberta de outras culturas, o entendimento e o desenvolvimento de ciências como a biologia, a física e a química, e ao mesmo tempo o desenvolvimento de recursos, de pesquisas capazes de auxiliar a identificar a origem, os elementos que faziam parte das vidas humanas, tudo isso daí fez com que o nosso entendimento sobre esse período da história que aconteceu antes da história fosse gradativamente se alterando. Até algum tempo atrás, e para quem é da época dos Flintstones vai lembrar disso, a divisão mais clara que a gente tinha desse período antes da história oficial, antes do surgimento da escrita, era o de Idade da Pedra Lascada e Idade da Pedra Polida. O que é isso? A Pedra Lascada seria o equivalente daquele período da história onde os seres humanos viveram de forma nômade, sem ter ainda a condição ou conhecimento suficiente para viverem fixamente num determinado território ou outro. Nesse período, os instrumentos utilizados por eles eram bem rudimentares, por isso pedra lascada. Imagina que eu estou pegando uma pedra mais dura e estou batendo, lascando uma pedra um pouquinho mais macia para fazer as pontas das lanças, das ferramentas que eu precisaria para o meu dia a dia. Esse é um período em que a maior parte das pessoas viviam em função da caça, da pesca ou da coleta de frutos silvestres, de outros tipos de vegetais apropriados para a alimentação. Esse período da Pedra Lascada, ele hoje é conhecido como Paleolítico. Lítico vem de litos, que é pedra, e paleo é antigo. Então seria a ideia do período mais antigo da Idade da Pedra. Em sequência a ele, a gente tem o que hoje se chama período neolítico. O período neolítico, ele vai de aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo até aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E ele vai se referir a um período, é o nome dado, né, ao período que seria da Nova Pedra. É um período onde alguns avanços vão alterar profundamente a vida das pessoas. Dizem que é nessa época que aconteceu a chamada Revolução Agrícola. Os seres humanos, eles aprenderam a utilizar as sementes, os grãos,
para poder também plantar os frutos que antes eram simplesmente coletados da natureza. Os seres humanos aprenderam também que alguns animais poderiam ser domesticados e trazer benefícios para a espécie humana. Eles entenderam que com esses recursos eles não precisavam mais migrar em direção aos lugares que poderiam fornecer-lhes alimento. O alimento poderia ser produzido junto das moradias deles. É o período do surgimento das primeiras vilas, das primeiras cidades. E esse período do Neolítico era conhecido antigamente como sendo da pedra polida. Através do exercício feito, e aí a gente está falando de séculos e séculos e séculos de desenvolvimento de cada uma dessas habilidades, através desse desenvolvimento progressivo, os seres humanos foram aperfeiçoando o seu domínio sobre o mundo à sua volta. Ah, Rogéria, mas como é que funciona essa questão desse período aqui, por exemplo, nas Américas? Porque a gente sabe de algumas tribos indígenas que vivem de forma mais ou menos parecida com o que a gente fala que seria o Neolítico. Pois é, essa é uma classificação que ela normalmente é aplicada principalmente ao mundo europeu, ao norte da África e essa região do Oriente Médio. E, infelizmente, a classificação mais tradicional, né, essa definição clássica dos períodos da história, ela vai se fundamentar principalmente na história europeia ocidental. E aí a gente vê também, incluído dentro desse contexto, a história das Américas a partir do período em que os europeus chegaram aqui. Como é que a gente pode entender a vida desses povos lá atrás? A gente tem os fragmentos dos objetos que foram produzidos por eles. A gente tem pesquisas no campo da biologia que permitem que alguns vestígios humanos tragam notícias de alimentos que eram consumidos, de produtos que eram utilizados. Nós temos notícias, através do desenvolvimento dos outros campos da ciência, de uma série de possibilidades de existência humana e de ação humana nos meios onde eles se localizaram. Por que a gente está fazendo caminho dessa forma? Porque exatamente esse desenvolvimento que vai ser gradativo e que ainda está também em curso, vai aparecendo na nossa frente fontes distintas e capacidade de ler distintamente essas fontes. Vai aparecendo na nossa frente uma série de ferramentas, de recursos, de elementos que me permitem olhar para o passado não através da história individual de um ou de outro, não através da história do rei daquela época ou do rei daquela outra época, mas através dos vestígios humanos deixados nos mais diversos lugares do mundo. E como existem ainda alguns povos cujo modo de vida é, de certa forma, semelhante a esse modo de vida lá dos princípios, eu posso tentar, por comparação, entender como é que era a estrutura de vida dessas sociedades. E nesse ponto, a arte tem um papel fundamental. Não a arte no sentido de obra-prima, de grande arte, ou da arte com A maiúsculo, como se dizia antes, que é uma questão que a gente também vai discutir daqui a pouco, mas no sentido de artefatos produzidos pelas mais diversas culturas e que ficaram como registro, como pistas das vidas dessas pessoas. Hoje a gente vai ficar por aqui. Se você não é ainda inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Compartilhe se você achou o conteúdo interessante, curta os nossos vídeos e deixa nos comentários aquilo que você gostaria que fosse pensado, trabalhado. Estamos aqui para conversar e discutir. Um beijo para vocês e até a nossa próxima conversa.